Ele era o tipo de homem que qualquer um no bairro confiaria sem pensar duas vezes. Respeitado, educado, prestativo. Sempre presente, do tipo que cumprimenta todo mundo, ajuda vizinho, participa de eventos comunitários. Mas havia algo a mais nele, algo que fazia com que as pessoas não apenas confiassem, mas admirassem. Nos fins de semana, ele se transformava, vestia uma fantasia colorida, pintava o rosto e assumia um novo papel, Pogo, o palhaço. Ele visitava hospitais, animava festas infantis, fazia crianças rirem, enquanto pais observavam aliviados, certos de que estavam diante de um homem bondoso, alguém inofensivo, alguém seguro. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão perturbadora. Porque, enquanto ele fazia crianças sorrirem, existia um outro lado. Um lado que ninguém via. Um lado que ficou escondido por anos. Literalmente. Escondido debaixo de uma casa comum. Durante muito tempo, ninguém percebeu, porque naquela época, jovens desapareciam. E isso, por mais absurdo que pareça hoje, não causava tanto alarde quanto deveria. Alguns fugiam, outros tentavam recomeçar em outro lugar, e muitos simplesmente sumiam sem deixar rastros. Era fácil acreditar que aquilo era só mais um caso comum, até que deixou de ser, porque dessa vez havia algo diferente. Um nome. Mas antes, apenas um recado. Se você quiser apoiar o canal, eu irei deixar um e-mail fixado no primeiro comentário, onde você pode contribuir via Pix com qualquer valor. Isso já ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo por aqui. E não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Vamos continuar. Robert Pist. Ele tinha apenas 15 anos, trabalhava em uma farmácia, levava uma vida simples, organizada, cheia de pequenos planos. Queria ganhar mais dinheiro, ter independência, talvez comprar um carro, nada fora do comum. Na noite em que desapareceu, tudo parecia normal. Clientes entrando e saindo, conversas comuns, rotina tranquila. Até que um homem entrou na loja. Um homem conhecido, amigo do gerente e muito respeitado. Durante a conversa, ele comentou algo que chamou a atenção. Disse que estava contratando jovens e que pagava muito bem. Robert ouviu aquilo. Não disse nada na hora, apenas guardou a informação. Pouco tempo depois, ele falou com a mãe. Disse que iria conversar com aquele homem sobre essa oportunidade e que já voltaria. Ele saiu e nunca mais voltou. No começo, parecia só mais um desaparecimento, mas dessa vez, algo não encaixava. A mãe insistiu desde o primeiro momento. Disse que o filho jamais faria aquilo, que ele não fugiria e que algo estava muito errado. E então ela fez algo que mudaria tudo. Ela deu um nome e quando olharam mais de perto, perceberam que Robert não era o primeiro. Johnny Butkovich tinha 17 anos, gostava de carros, queria trabalhar, ganhar dinheiro. Quase a mesma ambição do que o outro. Ele conseguiu um emprego como um empreiteiro, um homem confiável, ou pelo menos era o que parecia. Depois de um desentendimento por pagamento, Johnny foi até a casa dele cobrar, saiu de lá e simplesmente desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado, chaves na ignição e pertences intactos, como se ele tivesse simplesmente evaporado. E não parou por aí. Michael Bonin também sumiu, um garoto que amava trabalhar com madeira, que levava o ofício a sério, que tinha orgulho do que fazia. William Carroll, de 16 anos, vivia nas ruas, invisível para a maioria das pessoas, e talvez por isso se tornou um alvo ainda mais fácil. Ele também desapareceu. O que começava como uma conversa comum se transformava em controle. Ele não atacava de forma caótica, não era impulso, era método, frio, repetido e calculado. Muitas vezes, tudo começava com algo quase banal, uma demonstração, um truque.
Ele mostrava algemas, dizia que era uma brincadeira, um desafio, algo curioso. E naquele momento, quando a vítima menos esperava, já era tarde demais, porque aquilo nunca foi uma brincadeira. Depois disso, vinha o controle absoluto. Lhe imobilizava, dominava e depois começava algo muito mais sombrio. A violência não era rápida, não era direta, ela era prolongada. Ele estendia o sofrimento, como se cada segundo tivesse valor, como se aquilo fosse o verdadeiro objetivo. Algumas vítimas eram mantidas vivas por horas, outras por muito mais tempo. E no final, quase sempre da mesma forma, vinha a morte. Lenta, controlada. Ele estrangulava, apertando pouco a pouco, sentindo a vida escapar, sem pressa e sem hesitação, como se tivesse total domínio sobre o momento. E talvez esse fosse exatamente o ponto, o controle total absoluto. Mas o mais assustador de tudo é que do lado de fora nada mudava. Ele continuava sendo o mesmo homem, o vizinho educado, o cidadão exemplar, o homem que organizava festas, que reunia dezenas, às vezes centenas de pessoas em sua própria casa. Ele fazia churrascos, ele ria, ele conversava, ele se misturava, enquanto a poucos metros abaixo existia algo que ninguém imaginava. E conforme o tempo passava, os desaparecimentos só aumentavam. E ainda mais, infelizmente, eram ignorados, porque muitas das vítimas não tinham quem gritasse por elas. William Carroll, por exemplo, viveu grande parte da vida sendo ignorado, cresceu em um ambiente difícil, se envolveu com pequenos crimes, ainda muito novo, acabou nas ruas, tentava sobreviver como podia, fazia trabalhos informais, entrava e saía de situações perigosas. E quando ele desapareceu, não houve grande comoção, não houve mobilização, não houve pressão. E talvez isso tenha facilitado tudo, porque enquanto alguns eram procurados, outros simplesmente desapareciam em silêncio. E isso criou um cenário perfeito, um lugar onde alguém como ele podia agir sem levantar suspeitas imediatas, sem urgência e sem pressão. Mas nem todos eram invisíveis. Gregory Godzik tinha planos, queria investir no carro, queria crescer, estava feliz com o trabalho, confiava no chefe a ponto de ajudar dentro da própria casa dele. E isso talvez tenha sido o maior erro, porque ele entrou e nunca mais saiu. Michael Bonin também tinha sonhos, gostava do que fazia, se dedicava, buscava evolução, mas teve o mesmo destino. E aos poucos, essas histórias começaram a se repetir. Mesma faixa de idade, mesma vulnerabilidade, mesmo tipo de abordagem e o mesmo fim. Mas, ainda assim, nada era conectado, nada parecia grande o suficiente, até que a pressão começou a crescer, porque Robert não era invisível. Ele tinha família, tinha rotina, tinha planos e, principalmente, tinha alguém que não aceitava o silêncio. A mãe dele insistiu desde o primeiro momento. Ela sabia, sentia que havia algo errado. E mais importante, ela apontou, ela deu nome, e isso mudou tudo. Porque pela primeira vez, aquele homem deixou de ser apenas mais um cidadão respeitado e passou a ser observado. E quando começaram a olhar, pequenos detalhes começaram a aparecer. Pequenas falhas, coisas que antes passavam despercebidas, mas agora começavam a fazer sentido. E conforme a pressão aumentava, algo dentro dele começou a mudar. Porque existe um ponto em que alguém que vive uma vida dupla por tanto tempo começa a perder o controle. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos últimos meses, ele acelerou, mais vítimas e em menos tempo, menos cuidado e se arriscando mais, como se estivesse sendo empurrado por algo, como se precisasse continuar, como se não conseguisse parar e talvez ele realmente não conseguisse, porque naquele momento aquilo já não era mais um comportamento, era uma necessidade e fazia parte dele. E então, finalmente alguém começou a olhar para aquele homem, dessa vez de forma diferente, não mais como um cidadão exemplar, não mais como o palhaço que animava festas, mas como alguém que talvez estivesse escondendo alguma coisa. Tudo começou com um detalhe que parecia pequeno demais,
o desaparecimento de Robert Pist, mas não se encaixava. Ele não tinha motivos para fugir, não deixou pistas e também não levou nada. E mais importante, foi visto pela última vez falando com um homem específico. Quando começaram a puxar o fio dessa história, perceberam que ele já havia aparecido antes, em outros desaparecimentos, em outras histórias mal resolvidas, sempre de forma indireta, mas presente. Era sutil, mas estava lá. E então, decidiram observar. Nos dias seguintes, ele passou a ser seguido 24 horas por dia. E no começo, ele reagiu como ninguém esperava. Calmo, educado, quase amigável. Oferecia café para os policiais, puxava conversa, agia como se aquilo fosse apenas um mal-entendido. Mas com o passar dos dias, algo começou a mudar. A paciência dele desapareceu. O sorriso sumiu. E aquele homem, controlado e respeitado, começou a mostrar rachaduras. Ele passou a agir de forma estranha. Dirigia sem rumo, acelerava do nada, tentava despistar quem o seguia. Era como se ele estivesse sendo pressionado por dentro. E então veio o erro. Em uma noite, visivelmente abalado, ele procurou seu advogado, bebendo sem parar, falando de forma desconexa, até que em um momento deixou escapar algo que não poderia voltar atrás. Disse que o garoto estava sem vida e não parou por aí. Naquele estado, ele confessou muito mais do que deveria. Falou sobre vários, falou sobre muitos, falou sobre corpos enterrados e o pior, debaixo de sua própria casa. Horas depois, ele sairia dali tentando retomar o controle, mas já era tarde. Pouco tempo depois, foi abordado pela polícia e dessa vez não havia mais como sustentar a fachada. E então, finalmente, alguém entrou naquela casa com outros olhos, não mais como visitante, não mais como amigo, mas procurando respostas. No começo, nada parecia fora do lugar. Uma casa comum, objetos comuns, uma vida normal. Mas aos poucos, pequenos detalhes começaram a incomodar. Roupas que não pertenciam a ele, pertences pessoais, coisas que não faziam sentido estarem ali, fragmentos de outras vidas. E então veio o cheiro. Um odor forte, pesado, inconfundível, algo que não deveria estar ali e que não podia mais ser ignorado. Seguindo esse cheiro, chegaram até um espaço apertado, escuro, debaixo da casa, e foi ali que tudo mudou. Quando começaram a cavar, o primeiro corpo apareceu, e com ele, o fim de qualquer dúvida. Depois outro, e mais outro. E não parava. O que estava escondido ali não era um erro, não era um acidente, era um padrão. Era repetição, era intenção. Cada corpo encontrado era uma história interrompida, um nome, uma vida, um futuro que simplesmente deixou de existir. E o mais perturbador é que aquilo tudo estava ali, embaixo de onde ele vivia. Dormia, recebia pessoas, fazia festas, ria, como se nada estivesse acontecendo. Diante daquilo, não havia mais espaço para negação. E então, ele confessou, sem desespero, sem resistência, mas também sem qualquer tipo de humanidade. Ele falava com frieza, com naturalidade, como alguém que descreve uma rotina. Disse que eram muitos, que alguns estavam ali e outros haviam sido descartados em rios. Em certo momento, chegou a dizer que havia perdido a conta. E conforme os dias passavam, mais corpos eram encontrados, até que o número se tornou impossível de ignorar. Mais de 30 vítimas, jovens, adolescentes, garotos com sonhos simples, todos com o mesmo fim. A cidade parou, o país parou, porque ninguém conseguia entender como aquilo ficou escondido por tanto tempo, como ninguém viu, como ninguém percebeu. Mas também a resposta seja a mais perturbadora de todas. Ele nunca precisou se esconder, porque ninguém desconfiava dele. Ele não era um estranho, não era isolado, não era invisível. Ele era visto, reconhecido, respeitado e admirado. Ele construiu uma imagem tão forte, tão convincente, que ninguém conseguia enxergar nada além dela.
E esse foi o seu maior disfarce. Não a fantasia de palhaço, mas a vida que ele construiu. Uma vida cuidadosamente montada para esconder tudo aquilo. E no final, quando tudo veio à tona, não foi apenas um criminoso que foi exposto, foi uma ilusão. A ideia de que o perigo sempre tem a aparência de perigo, porque nesse caso não tinha. Ele sorria, cumprimentava, ajudava, se misturava e depois tirava vidas. E talvez seja isso que torna essa história tão difícil de esquecer, porque ela não fala apenas sobre um serial killer, mas sobre como o mal, às vezes, não parece mal, e sim alguém em quem você confiaria. O tribunal estava lotado, atenção total, um dos casos mais chocantes da história americana. A acusação foi direta, clara, fria, apresentaram provas, relatos e principalmente o padrão. Nada ali era aleatório, nada era impossível, era planejado, repetido, controlado. A defesa tentou seguir outro caminho. Não negou os crimes, mas tentou mudar a narrativa. A estratégia era clara, dizer que ele não era responsável, que não estava em pleno controle, que sofria de distúrbios mentais. Era uma tentativa de afastar a pena máxima, de transformar um criminoso em alguém incapaz de responder pelos próprios atos. Mas havia um problema, grande demais para ignorar. Tudo indicava controle, organização e consistência. Ele escolhia suas vítimas, criava situações, executava um método, se livrava dos corpos e repetia. Isso não era descontrole, isso era padrão, modus operandi. E o júri percebeu. Após semanas de julgamento, com depoimentos, provas e detalhes que chocaram até os mais experientes, veio a decisão. Ele foi considerado culpado, de forma definitiva, sem margens para dúvida. A sentença veio logo depois, pena de morte. E mesmo naquele momento, seu comportamento continuava estranho. Não houve colapso, não houve reação intensa. Era como se, de alguma forma, ele já soubesse. Ou talvez nunca tenha realmente se importado. Nos anos seguintes, ele permaneceu preso e mesmo na prisão, continuava sendo estudado, analisado. Durante esse período, ele chegou a dar entrevistas, a falar sobre os crimes que cometeu. E em alguns momentos, ele ainda tentava se colocar como a vítima das circunstâncias. Mas a realidade era outra, e não havia como fugir dela. Anos depois, a sentença foi cumprida. E assim, chegava ao fim a vida de um dos criminosos mais perturbadores da história. Mas a história não terminou ali, porque o impacto ficou, as famílias ficaram, as perguntas também ficaram. E principalmente a sensação de que tudo aquilo poderia ter sido evitado, porque no fim ele não era invisível, nunca foi, ele estava ali o tempo todo, sorrindo, se misturando e se escondendo à vista de todos.